Você já se perguntou qual é a opção mais vantajosa financeiramente entre você comprar um carro, alugar um carro ou andar utilizando o serviço de aplicativo? É exatamente isso que eu quero mostrar para você no vídeo de hoje. Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. Meu nome é Vitor Trenta e no vídeo de hoje nós vamos descobrir qual é a decisão mais vantajosa financeiramente para você tomar quando se trata de um veículo. Mas, antes de a gente começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, já confere aqui embaixo se você já deixou seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e família e também se inscreve no canal. Nós atingimos recentemente a nossa meta de 500 inscritos e agora nós estamos rumo aos 1000 inscritos. E eu conto com a sua ajuda para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Dito isso, vamos para o vídeo. É totalmente compreensível o porquê de comprar um carro ser o sonho de grande parte das pessoas aqui no Brasil. Afinal de contas, comprar um carro traz uma comodidade que alugar ou andar de aplicativo não vai te trazer. Você não fica dependente de ninguém para fazer as suas coisas, você pode sair a hora que você quiser, você pode mexer no carro da maneira que você quiser. Então, traz uma comodidade realmente muito grande. Porém, nos últimos anos, o preço dos carros subiu de maneira muito expressiva. Se vocês puxarem na memória, 5 anos atrás era possível você comprar um carro novo por 40 mil reais. Coisa que hoje em dia você não consegue fazer mais. Os carros mais acessíveis do Brasil, que hoje é o Renault Kwid e o Fiat Mobi, suas versões de entrada estão beirando 70 mil. Na verdade, beirando não, passaram de 70 mil. Então vejam que isso é um aumento muito grande para apenas 5 anos. Mas o que foi que aconteceu que o preço dos carros subiu tanto? Isso acontece, pessoal, por uma porção de fatores. O Brasil tem passado por uma crise econômica nos últimos anos e essa crise ela se agravou com o que aconteceu em 2020, que aqui todo mundo sabe. Isso somado aos altos impostos que nós pagamos aqui no Brasil, faz com que o preço dos carros seja extremamente alto. E aí fica aquele questionamento. Será que a comodidade que comprar um carro oferece justifica o alto investimento que a gente vai ter que fazer nesse bem? E é exatamente isso que eu quero descobrir com vocês nesse vídeo de hoje. Eu fiz uma tabela, pessoal, com um comparativo com informações de dados reais, tá? Eu pesquisei a respeito do preço do carro, do quanto que seria o aluguel desse mesmo carro, quanto que seria seguro, todas essas informações para que a gente ficasse com um vídeo extremamente completo. E aí a gente vai poder saber, no final desse vídeo, qual é a opção mais vantajosa entre você comprar um carro, seja financiado ou seja à vista, alugar um carro, serviço de assinatura, ou você andar utilizando o serviço de aplicativo, tá bom? Então, vamos para a tabela. Como vocês estão vendo aí na tabela, pessoal, eu coloquei aqui, ó, informações gerais, que é onde a gente vai discutir sobre coisas fundamentais quando você vai comprar um carro, que é consumo do carro, preço do combustível, quantos quilômetros você percorre por mês. Aí coloquei as informações sobre andar de aplicativo, sobre alugar um veículo e também sobre comprar. E aí a gente vai fazer essa análise para descobrir, de fato, qual é a opção mais vantajosa no viés financeiro, tá? Que a gente sabe que vai muito além apenas da questão financeira. Tem também questão de sonhos e tal, mas eu quero mostrar para vocês no viés financeiro o que é mais vantajoso. Então vamos lá, começando a nossa tabelinha pelas informações gerais. Consumo do carro. Pessoal, vou colocar uma média, tá, do que os carros têm feito hoje. Carros mais populares, óbvio, que a gente pode chegar aqui a depender do carro, 13 km por litro, 14 km por litro na cidade, mas eu vou fazer um comparativo colocando a média. Então, 10 km por litro seria uma média. Preço do litro do combustível. Esse aqui eu vou colocar 5,59, que é o preço que está aqui na minha cidade. Se na sua cidade for mais caro, você atualiza colocando o preço que tiver aí. Se for mais barato, da mesma forma. Quantos quilômetros você percorre por mês? Essa aqui é um cálculo muito subjetivo, porque vai depender da andada que cada pessoa vai ter, tá? Se eu for me colocar como exemplo, eu, por exemplo, ando menos de 400 km por mês. O meu pai, por outro lado, ele anda 1000 km por mês. Então, vejam que vai depender da sua rotina. Eu vou colocar uma média, tá? De 800 km, já achando isso aqui uma quantidade muito grande, particularmente. Aí a tabela já calcula automaticamente qual é o gasto de combustível mensal, tá? Ela cruza essas informações para dar 447 por mês. Gasto com estacionamento, também muito pessoal. Aqui na minha cidade é mais comum que os estacionamentos eles sejam fornecidos pela empresa, então as pessoas elas não costumam pagar, mas você pode colocar um valor, eu também vou colocar um valor aqui de R$100, só para a gente ficar na média, tá bom? E gasto com limpeza seria o que você gastaria para poder fazer a lavagem do seu carro. E aqui na minha cidade também é R$70. Então, a primeira tabelinha da gente aqui está preenchida. Agora que nós já preenchemos as informações de informações gerais, vamos para utilizar aplicativo, tá?
E aqui, pessoal, são informações subjetivas, baseadas na realidade de quem estiver preenchendo essa tabela. Eu peguei valores médios para que a gente pudesse englobar um cálculo mais abrangente, mas sinta-se à vontade para atualizar essa planilha com informações relativas à sua realidade. Então, por exemplo, gasto diário em dias de trabalho. Quantos dias por semana normalmente uma pessoa média trabalha, brasileiro médio? A gente tem uma jornada aí, CLT, de 44 horas semanais. Então, são 5 dias úteis mais 4 horas que normalmente se dão em um sábado pela manhã. Então, o que é que essa primeira parte ela engloba? Vai ser todos os gastos que você tem com locomoção em dias que você trabalha. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado pela manhã. Você vai e vai voltar, você vai para o trabalho e vai voltar, então a gente tem que calcular isso. Mas eu também, pessoal, quero que você englobe aqui os gastos que você costuma fazer na sua rotina. Então, por exemplo, nos dias de trabalho, existem pessoas que cuidam também da saúde. Então, além de trabalhar, elas também vão fazer algum exercício físico, uma academia, por exemplo. Então, você tem que computar o gasto que você vai para o trabalho e volta e também o gasto que você vai para essa atividade e volta. Então, aqui, para uma realidade média, eu colocaria R$60 por dia, tá? Isso aqui de locomoção. Então, por exemplo, como se você gastasse R$15 para ir para o trabalho e 15 para voltar, e R$15 para ir para essa atividade e 15 para voltar. Ah, Vitor, mas eu gasto muito mais do que isso. Eu gasto 30 para ir para o trabalho e 30 para voltar, ou 20, 25. Preencha conforme a sua realidade, tá? Mas eu estou colocando aqui um cálculo médio. Gasto diário no final de semana, isso aqui você tem que englobar duas realidades. Primeiramente, lembre-se, eu falei aqui que uma pessoa trabalha 6 dias por semana. Então a gente tem que englobar o cálculo de ida e volta do trabalho no sábado. E aí essa pessoa, porventura, pode fazer algum lazer, ir para a casa da família, fazer alguma coisa de forma costumeira, então você tem que adicionar também. Então eu vou colocar aqui uma média de R$80. Ah, Vitor, mas eu gasto 100, preencha 100. Eu gasto 40, preencha 40. Lembre, isso aqui é um dado muito subjetivo. Então vai de acordo com a sua realidade. O número de dias úteis no mês são 22, só que eu considerei para esse cálculo o CLT, o cara que trabalha no sábado. Então, se você tem 4 domingos onde você não trabalha, os outros 26 dias do mês você está trabalhando. Então, por isso eu coloquei para 26 dias, tá? Mas, novamente, preencha de acordo com a sua realidade. Se você trabalha 4 dias, 5 dias, você preenche aqui conforme o que você de fato trabalha. E número de final de semana, 4 finais de semana por mês. Lembrando que no final de semana está contabilizado o gasto com a locomoção do trabalho no sábado e os demais gastos de lazer do domingo. E aí, com essas informações, a gente teria um gasto médio de R$1.880 por mês. Então, vejam, é um valor baseado num cálculo médio. Ah, Vitor, mas na minha cidade eu gasto mais, eu gasto 2.200 com locomoção. Preencha 2.200. Ah, eu gasto 2.500. Preencha 2.500, tá? O que importa é você chegar no valor mais aproximado da sua realidade para você poder comparar com as outras modalidades. Agora vamos analisar do ponto de vista de você alugar um veículo. E quais seriam os gastos que você teria alugando? Bem, gasolina, estacionamento e limpeza, tá? Que são os mesmos gastos que você teria se você comprasse um veículo. Afinal de contas, você está utilizando o carro como se fosse dono. E também o valor da assinatura. E hoje, pessoal, alugar por assinatura está ganhando muita popularidade, tá? Porque é uma maneira de você ter um carro sem você precisar despender o valor da compra. Você vai pagar o valor que for convencionado pelo aluguel do veículo. E onde que a gente acha essa informação? E eu, pessoal, achei no site da Movida, que é justamente uma loja que trabalha com esse tipo de serviço. E o carro que eu contei foi o HB20, tá? Comfort Plus 1.0 automático, que nem é um carro de entrada, nem vai ser um carro versão final. Vai ser um carro que vai dar para você conseguir fazer todas as suas obrigações. E aqui eu contei para 1.000 km por mês, que é perto daquela média de R$800 que eu havia colocado aqui, ó, aqui em cima, caso a gente de fato fosse comprar um veículo. E aí a gente tem 1.000 por mês. O valor da primeira até a 12ª parcela ficaria de R$ 2.349,60. E aí, obviamente, após isso, poderia ser revisto a depender da circunstância de mercado. Mas normalmente não é algo que cresce muito de valor. Então vamos pegar esse valor de R$ 2.349,60 e vamos preencher aqui a nossa planilha. Vamos aqui, R$ 2.349,60. E isso vai ser somado com aqueles cálculos, com aqueles valores gerais que eu coloquei lá em cima. Vai dar o valor de R$ 2.956,80. Então vejam que no comparativo entre carro por aplicativo e alugando, o aplicativo aqui está saindo muito mais barato, tá? Quase a metade do preço. Então até então, esse valor aqui do aluguel, ele está muito caro e eu estou considerando uma pessoa que ande pouco, né? Porque se você tiver alguém que ande acima de 1.000, aí já não vai ser mais esse valor, vai subir um pouquinho, vai para 2.500, 2.600 e conforme aumenta a quilometragem que você anda, mais você vai pagar. Mas vamos comparar agora essas duas informações com você comprar um veículo para ser proprietário dele. E agora, pessoal, vamos fazer a análise
do cenário de compra de um veículo, tá? Qual vai ser o carro que eu vou utilizar para fazer o cálculo? E vai ser o mesmo carro que eu utilizei aqui, ó, para fazer a análise do aluguel. E vai ser aquele HB20 automático 1.0 Comfort Plus. Algumas informações importantes antes de a gente trazer aqui de fato o preço do carro. Quais são os gastos que você vai ter comprando o veículo? Então você tem aqueles gastos convencionais, tá? Os mesmos de aluguel, que é limpeza, estacionamento e gasolina. Mas você também tem outros gastos e no caso do aluguel você não teria, que são aqueles gastos de natureza acessória. Então, por exemplo, tem alguns aqui na nossa tabela. Ó. O valor do seguro, que normalmente não são todas as pessoas, mas uma parcela significativa das pessoas que compram, elas gostam de colocar seguro. A gente tem o valor do IPVA e licenciamento, esses aqui são obrigatórios, porque são impostos. A gente tem gastos com manutenção, tá? Outro gasto que muitas pessoas, quase a maioria tem, é com parcela de financiamento, porque nem todo mundo dispõe do dinheiro para poder fazer a compra do carro à vista. Então tem todos esses fatores que precisam ser considerados para você fazer o seu cálculo mensal. Só que além de todos esses gastos, pessoal, tem um gasto em especial que as pessoas não costumam contabilizar, mas que precisa ser contabilizado, que é o valor da depreciação do veículo. De maneira bem simples, uma vez que você tira o carro da concessionária, ele já perde valor. Se você quiser vender ele no dia seguinte que você tirou na concessionária, você não vai conseguir vender pelo preço do novo. Obviamente, ele já vai ter uma perda de valor. E essa perda, esse percentual de perda precisa ser calculado no custo mensal, porque obviamente é um capital que você está perdendo, tá? Então a gente vai levar o valor da depreciação como um fator a considerar nos nossos cálculos. Então vamos começar fazendo o cálculo, pegando logo o preço do carro. Então vamos lá, primeiramente, estou aqui no site da Hyundai para ver o preço do HB20 e podem ver que a versão que eu calculei lá para o aluguel, pessoal, está saindo por R$ 108.890, quase R$ 110 mil no HB20. Como eu falei, os preços subiram demais. E aí a gente vai preencher aqui nossa tabela, R$ 108.890, e dando o nosso Enter, ela já vai calcular para a gente uma porção de informações. Ó, depreciação em um ano, que geralmente é em torno de 15%, a depender do veículo. Pode até perder mais, 20%, se for aquele veículo que tem um mercado um pouco menos robusto, né? Porque carros como HB20, você vai ter uma depreciação maior, mas já está aqui o cálculo, depreciação. Em um ano ele estaria valendo 92.556, coloquei o cálculo mensal disso, que é essa depreciação dividida por 12. Ele calculei também a depreciação de 5 anos, vocês vão entender o porquê daqui a pouco. E aí tá aqui, valor de seguro, valor de PVA, tudo isso, pessoal, é uma média, tá? São valores aproximados, baseados na realidade aqui do meu estado, que pode ser para mais ou para menos, dependendo das alíquotas de onde você mora. Mas basicamente está tudo calculado. E aí, o valor final, 2.525. E aí, olhando, você pode pensar, poxa, comprar um carro está mais barato, teoricamente, do que você alugar, já que alugar está por 2.956. E, pessoal, está mais barato porque está faltando uma informação muito importante, que é a informação da parcela do financiamento. Lembra que eu falei que a maioria dos carros eles são financiados, porque as pessoas não dispõem, principalmente quando é um carro de 110 mil reais, para poder pagar isso à vista? E aqui, ó, a tabela calcula qual o valor da entrada, que normalmente fica em torno de 20% a 30%, eu coloquei 30%. Mas a gente tem que achar o valor de parcela de financiamento para poder fazer o cálculo final. E aí, ó, indo numa calculadora de financiamento, qual é o valor do veículo? A gente coloca 108.890, 108.890, o valor da entrada 30% e número de parcelas vamos colocar 48 meses, tá? Seria o mesmo cálculo que a gente faria aí para o aluguel lá atrás do veículo. A gente calculou para 48 meses também. Taxa de juros, peguei a taxa média, que é praticada no mercado. Existem taxas de até 2,05, existem taxas mais baratas, mas eu peguei a média das 30 principais taxas e está aí 1,60 ao mês. E aí a gente bota para calcular e o valor da parcela de financiamento é R$ 2.287,13. E aí quando a gente vai preencher a nossa planilha, 2.287,13, pode ver que o valor financiado depois do financiamento seria de R$ 142 mil. Então um carro que custa 108 mil, você estaria pagando 142 mil com financiamento. E aí o nosso custo mensal subiria para R$ 4.812, pessoal. Podem ver que das três modalidades, ó, 1.880 para aplicativo, para alugar 2.950 e para comprar 4.812, essa aqui é sem sombra de dúvidas a mais cara. Isso eu nem coloquei aqui o valor de manutenção, que obviamente por ser um carro novo a gente não estaria gastando muito, mas vamos pegar uma revisão. Uma revisão inicial aí uns R$500, que dá R$ 41,60. Então a gente teria aí, ó, R$ 4.854
por mês de gasto com um veículo. De todas as modalidades, sem dúvida, esse aqui é o mais caro. Agora, Vitor, e se eu quiser comprar um carro usado? Será que ficaria melhor o cálculo? E foi exatamente por isso que eu coloquei aqui, pessoal, o valor após a depreciação de 5 anos. Vamos considerar que você esteja querendo comprar um carro após 5 anos. E aí a gente vai descobrir quanto é que fica esse valor. Então, descendo aqui, pessoal, para essa tabelinha, que é a tabelinha que eu deixei disponível para a gente fazer o cálculo de um carro com 5 anos, por que essa tabela é diferente? Como eu falei, pessoal, conforme você tira um carro da concessionária, da loja, que seja, ele vai perder valor por conta da depreciação. Só que conforme o tempo vai passando, essa depreciação ela vai ficando menor. Eu não diria que ela chega a estabilizar, mas ela chega a ficar em valores muito menores, que chega um determinado tempo que não é tão relevante assim essa depreciação. O carro ele vai ficar valendo um percentual do que ele era originalmente. E após 5 anos, a gente já tem uma redução bem substancial do valor anual dessa depreciação, tá? Então, pode ver que eu coloquei aqui, ó, o valor de depreciação após um ano de um carro com 5 anos é 6%. Então, é infinitamente menor do que aqueles 15%, é bem menos da metade, tá? Então, vamos pegar no mesmo cálculo, tá? Considerando esse HB20. E qual seria o valor de depreciação após 5 anos? Seria em torno de 35%, ou seja, 70.778,50. E vamos preencher aqui, ó, 70.778,50, dando Enter, ele já calcula, ó, pode ver que após um ano de depreciação, de 70 ele cairia para 66. Coisa que no carro novo, ele de 108 caiu para 92 mil reais. Então, caiu 16 mil reais nesse caso. E aqui no carro de 5 anos caiu apenas 4 mil reais aproximadamente. Então, é uma depreciação muito menor. E aí ele já fez todos aqueles cálculos para a gente, tá? Então, ele pegou a depreciação mensal, que ficou em torno de 353. Ele pegou o valor do seguro, que também já reduz, porque é um carro mais antigo. O valor do licenciamento PVA também já reduz. Então, todas essas circunstâncias já fazem com que o nosso cálculo ele seja muito menor. Pode ver que está 1.015. Mas, Vitor, está faltando a informação do financiamento. E, de fato, vamos procurar o financiamento. E aqui a gente tem, ó, 10.778,50. Então, voltando para a nossa calculadora, vamos supor que você vai gastar 78,50 aqui. E, obviamente, o valor de entrada é aqueles mesmos 30%, tá? 21 mil. Parcela a mesma coisa e a taxa de juros 1,60. E aí, quanto é que ficaria a parcela? 1.486,63. Então, preenchendo lá, 1.486,63. A gente tem, pessoal, um financiamento, um carro que é 70 mil, você estaria pagando 92, ou seja, bem menos do que proporcionalmente ao carro de 100 mil. E a gente teria um custo mensal de R$ 2.501,89. E aí, pessoal, comparando esse valor com o valor do aluguel, pode ver que o carro, ó, ele fica mais barato, cerca de R$ 400 mais barato. Então, de todos esses cenários, obviamente, que o mais barato vai ser o de aplicativo, mas se você comparar o valor do aplicativo, que é 1.880, com esse valor de compra, vai dar aí mais ou menos uns R$ 700 de diferença. Só que nesse caso, você teria o carro à sua disposição. Você poderia fazer com ele o que você bem entendesse, você não ficaria preso ao horário de carro de aplicativo, ou você não precisaria se preocupar em uma emergência, por exemplo, você ter que esperar alguém, você poderia simplesmente pegar seu carro e ir. Isso sem contar no fato de alguns períodos da nossa vida em que são muito mais naturais que a gente queira um conforto, que é quando a gente tem, por exemplo, um filho, ou quando você, além de ter filho, você tem um animal de estimação, e aí é muito mais confortável andar no carro próprio. Então, isso aqui bate o martelo de que, se a gente for considerar quais são os cenários possíveis para você comprar um carro, o mais barato, obviamente, seria um carro usado, tá? Um carro com pelo menos 5 anos, e o mais caro seria um carro novo, mesmo que você estivesse considerando um pagamento à vista. Porque mesmo que você pagasse, que a gente tirasse aqui o valor do financiamento, você ainda ia ter o valor da depreciação, que seria os mesmos 1.316, tá? E aí a gente só tiraria aqui, ó, a gente só entrada, valor da parcela, isso aqui a gente tiraria. Pode ver que mesmo que você pagasse à vista, você estaria pagando um valor praticamente igual ao valor que você gastaria se esse carro não tivesse 5 anos. Porque, tirando o valor da parcela de financiamento, ia ficar praticamente a mesma coisa, 2.566 para 2.501. Ainda assim, compensaria muito mais esse aqui, porque você estaria pagando financiado, você não iria dispor daqueles 100 mil de uma vez só. Só uma outra informação, pessoal. Para o cálculo da compra do carro usado, eu considerei que você daria uma entrada de 21 mil, que é 30% desse valor.
Mas se a gente fosse considerar uma entrada maior, por exemplo, do mesmo valor que você daria no carro à vista, se você estivesse optando entre um e outro, se a gente colocasse essa entrada aqui, ó, de 32 mil, a gente estaria falando de uma parcela de financiamento de 1.143. E aí, quando a gente fosse preencher lá na tabela, ó, cadê aqui embaixo? 1.143,56, a gente estaria falando de um custo de 2.158 por mês, que é muito próximo do valor que você gastaria com o aplicativo. Você estaria pagando mais ou menos R$300 a mais para ter a comodidade de ter seu veículo próprio. Então, na minha concepção, ficaria muito mais vantajoso. E aí, conforme você aumentasse esse valor de entrada, a parcela iria diminuindo. Se você conseguisse pagar à vista, melhor ainda, que você ficaria, ó, retirando aqui o valor do financiamento, parcela de 1.015. Então, um custo infinitamente menor do que todas as outras modalidades. Então, na minha concepção, comprar um carro bom, conservado, que tem um bom valor de mercado e que, consequentemente, já tenha sido depreciado pelo menos por 5 anos, é a melhor opção em termos financeiros, porque você vai ter a comodidade de ter um veículo com a vantagem de pagar até inferior ao que você pagaria se você estivesse utilizando o serviço de aplicativo, que de todos até então é o mais barato. Então é isso, pessoal. Estão aí os valores. Mas, Vitor, isso é regra? Pessoal, nada que eu falo aqui nesse canal nunca vai ser regra. Por um motivo muito simples. Eu estou considerando o meu ponto de vista. Você pode ter uma opinião diferente, você pode ter um ponto de vista diferente, você pode ter sonhos diferentes. Então tudo vai se adequar à realidade de cada um. Eu só peço para que você olhe por pontos de vista diferentes para você saber se você não está fazendo uma compra emocional ao invés de uma compra racional, que deveria ser o correto a se fazer quando a gente está falando de dinheiro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e família e principalmente de se inscrever no canal. Nós estamos na nossa meta de 1.000 inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente realizar esse objetivo. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.